Pode se apresentar e contar um pouco sobre você? Meu nome é Clara Regina Vitório, eu sou do Sul, eu nasci numa cidade a 40 quilômetros de Porto Alegre, sempre morei lá, e é uma cidade com muitos artistas. Eu nasci com lápis na mão, então eu sempre gostei muito de desenhar e pintar a parede, onde dava, eu estava lá. E aquilo foi indo, mas sempre fui deixando um pouco de lado com outras coisas. Me formei em Relações Públicas e fui fazer um tempo de Belas Artes, no tempo ainda Artes Visuais. Só que eu não queria ser professora, eu queria ser artista. Daí eu fiz algumas aulas com um amigo meu, artista plástico, que, aliás, ele tem a mesma leitura que eu. Um dia eu vi uma exposição dele e pensei, o que meus quadros estão fazendo aqui? E nós não sabíamos um do outro, engraçado, que a gente tinha essa linha. E fiz essas aulas com ele e me apaixonei mais, e daí resolvi ir para Porto Alegre. Na época tinha que fazer concurso para entrar no Ateliê Livre de Porto Alegre. Artistas maravilhosos como os professores, fiz lá de 85 a 92, fiz algum tempo lá. E tive a oportunidade de ter aula com artistas, assim, internacionais, nos cursos de inverno. A primeira brasileira que teve obra no mar, como é que é, em Nova York, mas ela fez um curso, fiz aula com ela, fiz aula com artistas e foi muito bom, porque lá fiz História da Arte, eu consegui me libertar, porque eu era muito, assim, de fazer as coisas muito certinhas, virginiana típica, né? E foi muito bom. E de lá para cá eu voltei, participei de um grupo de artistas em Novo Hamburgo, né? Que fiz muitas exposições. Lembro que eu tinha um carro que a gente colocava todos os quadros lá dentro e ia para a serra. Foi muito bom, foi um tempo bom. Eu fiquei muito tempo parada. Fiquei parada, não lembro nem porquê, por uma série de razões. E porque quando eu gosto muito de fazer retrato. Fiz muitos retratos e esse tempo que eu fiquei parada, um dia resolvi retornar. E comecei aos pouquinhos, mas aqui na Pipa que eu quando me falaram do Valfran, né, eu vi falar, pensei, nossa, eu vou lá, vendo o que vai dar. Então eu estou aprendendo muito, porque eu nunca tinha pintado a óleo. Eu gosto de desenhar, de trabalhar com pastel seco e pastel oleoso, mas com o seco. E aqui com o Valfran eu aprendi a lidar com óleo, a pintar, a trabalhar com telas, né? Eu trabalhava muito com papel, né? E está sendo muito bom, estou gostando muito. E eu tenho meus períodos assim, de hoje eu não tô muito bem, que às vezes, né, me dói isso, me dói aquilo, tem outras coisas, mas a pintura é a minha catarse. Então, a arte para mim é isso. Ai, tudo. Já respondeu um monte de perguntas que eu ia fazer. E como você descreveria seu estilo artístico? Ele mudou com o tempo? Eu acredito que não. Que ele pode ter, como eu te disse antes, eu gosto muito da figura humana. Então, eu lembro que a maternal que a minha filha estava é de uma prima minha, tem até hoje. Nossa, uma maternal bem... E uma vez ela pediu para desenhar os bebês para dar de Dia das Mães. Eu lembro que eu passei uns 15 dias rastejando com os bebês que estavam engatinhando para desenhar os bebês, sabe? Eu gosto muito da figura humana. Isso eu acho que é uma coisa boa que eu tenho. Sou privilegiada em captar. Eu capto, não é um olhar vazio, sabe? Isso, mas eu estou aprendendo, eu estou aprendendo a ver outras coisas. Até essa da figura humana é engraçado, que uma época eu vinha de Porto Alegre de ônibus e eu ficava assim olhando as pessoas e olhando. De um dia tinha um senhor que sempre vinha no horário, olhou para mim assim e disse: "Por que tu olha tanto para mim?"
Eu disse, ai meu Deus. Eu disse para o senhor, não, eu estou vendo luz e sombra. Entende? Então eu gosto de, para mim qualquer, cai uma folha, eu acho legal, paro, cato semente, cato folha, qualquer, conchas, eu trabalhei muito conchas também. Lembro que eu fiz uma exposição com conchas que tu não diz que são conchas, foi com pastel seco, né? Tu vai absorvendo. Mas não foi um caminho fácil para eu sair do realista para o abstrato. Foi um caminho bem difícil eu me libertar disso. Uhum. Quais materiais e técnicas que você mais gosta? Eu gosto muito de trabalhar com lápis de cor, com pastel seco, pastel oleoso também, mas também não é assim o meu maior, é mais do seco. E agora estou gostando muito, trabalhei com óleo, né? Só que o óleo ele demanda muito tempo, né? É bom de trabalhar, mas e eu gosto trabalhando com tinta acrílica. Eu gosto de pintar, desenhar, eu gosto de coisas assim, de misturar. Quais suas inspirações e influências nessa trajetória artística? Bom, influência, na verdade, não lembro muito, assim, como eu disse, não tem ninguém na minha família. Tinha o marido de uma prima da minha mãe, que era escultor e trabalhava e pintava algumas coisas. Mas gosto muito de Van Gogh. Sou apaixonada por Van Gogh, as cores. Eu gosto muito de cores. Tem uma série de artistas, mas o meu predileto é Van Gogh. Eu assisti a exposição em Natal agora. Nossa, que loucura, né? Eu amo Van Gogh também. E o que te inspira no dia a dia para criar? Vontade. Força de vontade. Eu tenho uns problemas que às vezes não dá, me dói muito o braço, os problemas da cervical, mas tem períodos que era tão grande essa minha ânsia que eu ficava assim, madrugada dentro, sabe? Dormia pouco e voltava, porque eu tinha uma telezinha em casa. Bom, começando que eu tive que parar, tirei lá de fora, coloquei do lado do meu quarto para poder dar uma fugida. Meu marido vem dormir, né? Eu gosto muito, quando eu começo a pintar, eu saio. Eu tinha uma funcionária que ela parecia tipo 6 da tarde com um café. Eu disse, ai guria, acabei de almoçar. Eu não via, tu não vê o tempo passar, sabe? Eu gosto muito, é o que me alimenta, é a arte. Qual história sobre as peças que você está expondo e como surgiu a ideia delas? Bom, ano passado, no Dia da Mulher, foi quando o Walfransky fez uma sugestão da gente escolher mulheres, e eu admiro muito a Marielle. Acho que ela foi uma pessoa, não só a Marielle, eu acho que ela representa todas que lutam por um ideal, por algum bem social. Então eu resolvi pintar a Marielle. E daí estava mesmo no auge a história das indígenas lá em Yanomamis, né? Então também fiz uma Yanomami com o filho, esse eu vendi. E fui desenhando. Eu gosto, como eu te disse, gosto de desenhar indígenas. Fui no embalo do indígena, né? Eu gosto muito de desenhar coisas do mar também. Assim, fundo de mar, me atrai muito. Existe um conceito ou sentimento que você deseja transmitir com essa série? Eu acho que sim, porque se tu olhar, ao menos é o meu ponto de vista, cada olhar de cada uma delas diz alguma coisa, né? Aquela mãe Yanomami esse quadro, eu tenho ele até, a fotografia, claro, né? Aquela mãe tinha um olhar assim tão triste, tão pujante com aquele filho, saber do futuro daquela criança, né? E as outras, mesma coisa, as outras, né?
A Marielle tem um olhar mais altivo, né? E quando eu desenho as pessoas, eu procuro olhar o que ela tem. Primeiro que eu não desenho sem conversar com a pessoa. Desenho o rosto assim, retrato. Eu preciso saber o que ela pensa, como ela vê a vida para poder trazer a alma dela, né? E mulheres eu acho que muito interessante. Como você acha que a arte impacta na sociedade? Pois é, eu já me perguntei muitas vezes isso. Teve um período que eu me achava assim, que eu estava em como é que eu vou te dizer, em guerra espiritual. Assim, o que eu estou fazendo? Como é que eu estou ajudando, né? Daí eu fui dar aula um período de artes plásticas numa escola estadual. Pegava a turma da 5ª até o ensino médio. E daí eu vi que sim. Daí ali eu vi que a arte tem... Não, duas coisas aconteceram. Primeiro, numa exposição que a gente fez, mais gente, né? Uma exposição coletiva, que ele era meu dia de cuidar. E chegaram 2 moças, fim de tarde, uma ficar na frente de um quadro meu e uma disse para outra: ai, eu me sinto tão bem olhando isso, esse quadro me deixou tão bem, que todo o trabalho que eu tive na fábrica hoje foi um dia tão difícil, me deixou, me tirou esta carga. Eu olhei até, né? Oh, meu Deus, que sabe, foi tão bom aquilo, né? E com os alunos, com os meus alunos, eu vi que que a arte pode, que eu mantenho contato com muitos deles, eu guardo trabalhos deles há 30 anos depois. Eu tenho trabalhos deles guardados, que eu olho e penso como é que uma criança de 5ª série conseguiu fazer esse mosaico tão perfeito. Ou como é que esse outro que nem tem trabalhos, tinha um trabalho que eu aprendi com essa moça que foi a primeira brasileira em Nova York, de desconectar, por exemplo, um grampo de roupa, um grampinho, várias coisas, tu desmancha e vai criando formas, né? E eu apliquei com eles. Como é que eles conseguiram chegar nisso? Então eles têm que buscar lá no fundo deles, trabalhar a cabeça, né? Trabalhar a emoção, trabalhar uma série de coisas, né? E isso para mim foi assim, e muitos deles continuam até hoje desenhando e me dizem: ai, professora, foram os melhores tempos que eu tive, foi descobrir que eu tenho essa capacidade de observar. Eu saía com eles, vamos observar, não é só uma folha, tu entende? Fazer, ver, alargar o horizonte. Eu acho que é isso. Perfeito. E tem uma mensagem que gostaria de deixar para quem acompanha a Galeria da Mata? Eu acho que tentar ver além. Tentar ver além, tentar respeitar toda e qualquer manifestação de arte. Até me veio agora uma lembrança, quando eu fazia telelivre ainda, que eu ouvi uma moça dizer para outra: eu me esforcei tanto no meu trabalho, e meu pai entrou, olhou e disse: credo, que coisa horrível, não estou vendo nada aqui, que era um trabalho abstrato. Né? Então, dentro do abstrato, tu encontra coisas. Tu vê ali em tu olhar com carinho, com respeito, mesmo que não é aquilo que tu acha que é, né? Mas tu respeitar o artista e tu tentar ver, valorizar o que ele tentou, né? Cada um tem a sua arte. Eu acho que não se define assim, a arte isso é isso, mas vai atingir de alguma forma, e tu te dá como é que eu vou explicar isso? Tu te permitir ir além, sabe? Não ficar só: ai, que mulher bonita, olha fulano, olha Marielle, que quadro bonito. Não. Tentar olhar e ir além. Acho que é isso. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço.